Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o educador Paulo Freire. Não tem como nós falarmos em educação de jovens e adultos e não fazermos referência ao educador Paulo Freire. Paulo Freire é, sem sombra de dúvida, um dos nomes mais importantes no cenário educacional brasileiro. Ele é o professor mais citado e estudado fora do Brasil. Escreveu muitos livros na área educacional, é um nome importantíssimo que jamais poderá deixar de ser estudado, porque não tem como nós pensarmos na educação, na história da educação brasileira, sem fazermos referência a ele. Paulo Freire, foi um homem além do seu tempo, foi um homem que quebrou paradigmas, que trouxe um novo olhar para a educação. E hoje nós, como professores e futuros professores, precisamos entender que muito do que se vive hoje na educação é graças ao legado deixado por Paulo Freire. Se estivesse vivo, Paulo Freire teria completado 99 anos no último dia 19 de setembro, de 2020. E então, portanto, ano que vem nós teremos aí o centenário de Paulo Freire. Nos últimos dias nós vimos muitas citações de Paulo Freire nas redes sociais, muitas frases, ele tem frases muito famosas sobre educação. É uma história interessante a de Paulo Freire. Paulo Freire, apesar de ter ficado na área de educação de jovens e adultos, muitas coisas do que Paulo Freire propôs para a educação de jovens e adultos influenciaram a educação como um todo. E essa influência não ficou somente no Brasil, é uma influência que foi para várias áreas, para outros países da América Latina, então influenciou praticamente toda a América Latina. Então é uma história bastante importante para ser estudada. Vou fazer um breve resumo para vocês sobre Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em Recife, capital de Pernambuco, em 1921. Viveu por 75 anos, teve 2 casamentos. E algo assim interessante que Paulo Freire, na verdade, o período de faculdade, o curso superior dele é em Direito, mas aí ele acaba não atuando na área de Direito e indo para a área de pesquisa e estudando a parte da linguagem e filosofia. E ao estudar linguagem, língua portuguesa, ele começa a se especializar nessa área de alfabetização e começa a pensar em como atender essas pessoas que estão fora da escola, que precisam estudar, que precisam aprender a ler e escrever. E lá na década de 60, Paulo Freire, ele começa a fazer críticas à forma como as crianças e os adultos são alfabetizados. Naquele período, o Brasil todo usava uma cartilha a caminho suave que não deixa de ter o seu valor. Foi uma cartilha importantíssima na história da educação brasileira, mas ele começa a criticar como os professores trabalham com essa cartilha. Na época, a cartilha Caminho Suave, ela trazia frases prontas para que os professores usassem na prática ali da alfabetização, e frases assim como a vovó viu a uva, o bebê baba. E a crítica de Paulo Freire na época é sobre como os adultos vão utilizar essas frases, que importância que essas frases teriam na vida dessas pessoas. Então Paulo Freire começa a fazer críticas sobre o uso dessas frases para pessoas adultas ou idosas. Então ele fala assim, mas que a vovó viu a uva, que criticidade tem isso, que importância tem isso para mudar o contexto, para fazer com que as pessoas pensassem. Então Paulo Freire começa a trazer essas críticas e traz uma nova proposta. Aí lá em 1961, Paulo Freire faz um grupo de estudos com os alunos da Universidade do Recife e começa a pensar numa proposta de alfabetização para adultos. E aí nessa proposta de alfabetização, ele tem êxito na sua prática e consegue alfabetizar
um grupo de 300 pessoas. Essas 300 pessoas, elas eram trabalhadoras rurais, né? Especificamente pessoas que trabalhavam no corte de cana, e isso ocorre em 45 dias. E a partir disso, toda a discussão que Paulo Freire vai trazer para a sociedade sobre a educação ser significativa, como levar as pessoas a terem criticidade, a aprenderem a debater, a conversar, ele vai trazer tudo isso à tona, e aí tudo isso é feito até hoje. Muitas coisas, né? Claro que hoje parece que são coisas simples, porque nós temos uma sociedade mais crítica, nós temos mais liberdade, né, para expor nossas ideias, nós temos as redes sociais que vão nos ajudar com isso. Então, às vezes é difícil nós voltarmos o nosso pensamento e imaginar que tudo era tão difícil do que acontece, tão diferente do que acontece hoje. Mas, e aí parece que, hoje olhando, parece às vezes que alguns conceitos são até banalizados, né? Porque nós vemos aí o nome de Paulo Freire envolvido em muitos debates e às vezes até em discussões que não são verídicas, né? Nós temos aí discussões políticas, discussões filosóficas, cada um com o seu ponto de vista, e aí talvez a sociedade de hoje se esquece de olhar para esse passado, né? Para esse passado aí de 50, de 60 anos atrás, onde nós tínhamos um outro jeito de viver, um outro sistema político, uma outra sociedade, tudo mais restrito. Então, nós temos que pensar, antes de fazermos uma crítica, né, na atualidade, nós temos que pensar que contexto que esse estudioso viveu, que sociedade que tínhamos, quais eram as necessidades da época. Então, alguns debates de hoje, eu acredito que estão esquecendo de levar para aquela realidade daquele período. Então, eu trouxe aqui para vocês a foto, né, de Paulo Freire, a foto aí dos últimos anos de vida de Paulo Freire. Paulo Freire foi também secretário do Estado de São Paulo. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês nessa primeira imagem aqui, algumas informações sobre, né, o ano de nascimento, o ano de morte. O que Paulo Freire queria, né? O seu maior intuito era conscientizar os alunos, era trazer criticidade para os alunos. Em último destaque aqui, coloquei para vocês o livro mais famoso de Paulo Freire. São muitos livros, mas o mais famoso, o mais vendido, o mais lido foi Pedagogia do Oprimido. E agora eu já vou direto, para não ficar um vídeo muito cansativo e longo, vou falar para vocês sobre o método de Paulo Freire. Paulo Freire, na verdade, nem foi ele que fala, né? Não foi ele que deu esse nome, método Paulo Freire, nem era esse o intuito de Paulo Freire. Os professores que acabaram depois falando método Paulo Freire, porque foi algo na época, contestando, né, o método que existia, passaram a chamar assim. Apesar de Paulo Freire também também trabalhar, né, com a silabação, ele vai pedir para que no projeto dele as pessoas que o ajudaram com o projeto, para que partissem de palavras geradoras, que partissem da discussão de palavras que faziam parte da vivência dessas pessoas. Então primeiro ele começa a aula com o diálogo. Ele começa conhecendo as pessoas, conhecendo a realidade daquelas pessoas, tentando entender o que aquelas pessoas precisam. Ele começa a refletir sobre as necessidades do lugar. Ele traz à tona um debate que nós fazemos hoje, que é olhar para a realidade de cada escola, de cada sala de aula, de cada grupo e tentar entender quais as necessidades daquele grupo. Então ele vai tentar entender quais são as aflições daquele grupo, o que aquelas pessoas precisam, o que vai ser de significativo. Então é um momento onde a gente começa a ouvir sobre a importância do levantamento de conteúdos prévios, o que aqueles alunos já trazem de informações, o que eles precisam aprender para mudar aquela realidade.
E aí nessa história, então, ele trabalha com, depois dessa discussão, ele faz o levantamento das palavras geradoras, das palavras-chave, e a partir dessas palavras é que vai dar sequência aos estudos e à formação de novas palavras. Eu trouxe para vocês alguns exemplos que eu acredito que vai facilitar. Então aqui, ó, é só para vocês entenderem como que é o método, tá? Nós temos aqui uma caricatura de Paulo Freire. E aí, imaginem que ele esteja dando uma aula em que, em algum momento, começou uma discussão falando o que significaria povo, população, alguma coisa nesse sentido. E a partir da palavra povo, depois de discutir o sentido da palavra povo, a partir daí que ele parte para a silabação, a partir daí que da silabação para frases e depois para um texto. Então, na época, ele critica as cartilhas que trabalhavam com a memorização das sílabas e que ficavam naquelas frases sem muito sentido e às vezes até infantilizadas. Então, ele traz aí esse novo jeito de começar a discussão sobre a alfabetização. Aqui uma explicação sobre o método, né? Explicando que surge que primeiro ele faz uma análise do vocabulário desses alunos e a partir daí que ele parte para a silabação. Aqui um resumo explicando as etapas, né, que no caso, né, parte primeiro das palavras geradoras, silabação, depois formação de novas palavras e no fim a conscientização, o debate, a criticidade, né, fazendo com que o aluno pense sobre o que ele está debatendo. E aqui nós já vamos aqui para a explicação do que seria o método. Então, imagine que por algum motivo ou por curiosidade alguém tenha falado sobre a palavra panela e a partir daí a silabação da palavra e a formação de novas palavras. Imaginem assim, ó, dessas 3 famílias silábicas, que novas palavras nós poderíamos formar, né? Por exemplo, olha, papo, que mais? Nulo, enfim, a partir dessas sílabas, a formação de novas palavras, tá? Aí aqui, imaginem, ó, que ele estivesse explicando para os alunos as diferenças entre campo e cidade. E aí começou então, né, resolveram começar a partir da silabação da palavra cidade. Então, primeiro a família silábica da letra C, depois da letra D. E aí, na discussão, foi debatido assim, quais as diferenças entre o campo e a cidade, o que se tem na cidade, o que se tem no campo. Então, suponhamos aí que nessa discussão tenham surgido essas palavras, olha, na cidade nós temos ruas asfaltadas, nós temos mais meios de transporte, nós temos escolas, enfim. E aí dessas palavras, a formação de outras palavras para na sequência a escrita de produção de texto. E aí nessa discussão, imaginem que ele tenha debatido com os alunos sobre o que precisa melhorar na cidade, sobre o que fazer para melhorar a cidade, o que fazer para melhorar no campo, o que se traz, o que se pode levar da cidade para o campo. Então, hoje, como nós temos uma população vivendo praticamente a sua maioria na área urbana, talvez fique assim um discurso cansativo, mas para a época isso era necessário e importante. Aí aqui mais alguns exemplos, né? Aqui palavra saúde e a partir da palavra saúde outras palavras, a discussão de outras palavras. Então, como eu disse para vocês, ó, parece, né? Hoje, como nós temos aí acesso a facilidade aos conteúdos, parece que é simples. Mas isso para a época foi extremamente importante, porque nós tínhamos uma população de pessoas, assim, um número muito grande de pessoas que eram analfabetas. E aí, por meio desse método, né, que ficou conhecido como método Paulo Freire, ele conseguiu alfabetizar um número muito grande de pessoas. Infelizmente, né, ainda na década de 60, por conta do período histórico, né, do militarismo, Paulo Freire foi exilado, ele morou na Bolívia, no Chile, e ficou muito tempo fora do Brasil. Mas estando nesses outros países, ele acabou também levando as teorias,
os resultados de suas pesquisas. Então, por isso que ele influencia também a América Latina como um todo. E quando ele retorna para o Brasil, ele dá sequência nos estudos dele e ele comprova, né, que o método realmente é eficaz. E aí, por conta dos resultados, né, com a alfabetização de adultos, Paulo Freire traz uma nova discussão para o cenário educacional e quebra muitos paradigmas e vai trazer para nós a importância sobre o ensino significativo, a importância sobre nós como professores, antes de começarmos um conteúdo, não imaginarmos que aquele aluno não saiba nada. Esse aluno, todos os alunos em qualquer fase da sua vida, ele traz os seus conhecimentos prévios, conhecimentos que devem ser valorizados. E aí Paulo Freire, um dos grandes legados que Paulo Freire deixa para a gente, é que nós precisamos dar significado para a aprendizagem. Nós não podemos dar um conteúdo de forma aleatória. Nós não podemos passar um conteúdo para os alunos apenas como se fosse uma transmissão de conhecimento. Se nós, tanto para a criança quanto, né, para a educação de jovens e adultos, se nós mostrarmos para esse aluno que esse conteúdo tem um significado, o porquê desse conteúdo, o que esse conteúdo vai influenciar na vida dele, essa aprendizagem significativa vai se transformar em conhecimento real. Nós temos que ter cuidado para que a informação não fique só pela informação. Quando o conteúdo ensinado tem significado, o aluno vai aprender, ele vai adquirir conhecimento e esse conhecimento vai transformar a sua vida. Então, o legado de Paulo Freire para nós é esse, é dar significado à educação e fazer com que essa educação seja transformadora, seja libertadora. Como, né, vivemos tempos onde temos mais acesso à informação, parece que é algo simples, mas para a época não foi. Então, Paulo Freire deixa um legado importantíssimo na educação do Brasil e da América Latina e hoje sendo estudado em universidades de todo o mundo. Aqui nós temos mais um exemplo de palavra, né? Partindo da palavra geradora. E aí, assim, são muitos exemplos. É claro que Paulo Freire, ele vai trazer um repertório muito grande de palavras e essas palavras vão depender do contexto em que ele está. E aqui, para finalizar, eu vou deixar para vocês essa frase, ó. A alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, nem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, daquilo que ele conhece, sua realidade. Então é isso. Paulo Freire vai deixar essa mensagem para nós. A aprendizagem, ela tem que partir da nossa vivência, do levantamento de conhecimentos. Nós não podemos pensar que um adulto chega na escola e vai aprender conteúdos vazios, com frases vazias, né? O adulto que decide voltar a estudar, ele precisa ser tratado como adulto, né? Não pode ser tratado de forma infantilizada. E os conteúdos, na vida adulta, essa pessoa tem uma história muito grande, é um contexto histórico anterior que tem que ser explorado. E se esse adulto se derem voz para esse adulto, se deixarem ele demonstrar os conhecimentos prévios que ele tem, essa aprendizagem vai ser facilitada, vai acontecer de outra forma, de forma significativa, com significado, e ele vai conseguir transformar o meio em que ele vive. Então, na época, a intenção de Paulo Freire é essa, dar significado para a educação. Agora, a próxima postagem que eu vou fazer para vocês é de um vídeo bem curto, que tem em torno de 8 minutos, que vai contar um pouquinho sobre a história de Paulo Freire. É uma história bem importante, muito importante e bem interessante de ser vista. Eu espero que vocês tenham um outro olhar sobre o Paulo Freire, não fiquem no senso comum. Quando vocês ouvirem críticas em relação às obras, às frases, né, ao legado de Paulo Freire, tentem pensar que nós estávamos falando lá da década de 60
e que talvez essas discussões que parecem hoje não terem importância, elas têm sim. Paulo Freire, graças ao legado de Paulo Freire, nós temos um outro olhar para a educação. E aí, se vocês quiserem conversar mais sobre isso, é só vocês me mandarem mensagem, a gente pode ir trocando mensagem pelo WhatsApp, tá? Um beijo, tchau, tchau!